Os filmes são uma incrível ferramenta usada pela elite globalista para nos pré-condicionar a aceitarmos a nova ordem mundial. A realidade imita a ficção ou a ficção imita a realidade? Vejamos apenas 5 filmes que ilustram bem isso. Minority Report, A Nova Lei, baseado em uma curta história do falecido Philip Dick. Esse suspense reflete a preocupação do escritor com temas de identidade oculta e controle da mente. Tom Cruise estrela como John Anderton, um detetive de Washington no ano de 2054. Anderton trabalha na polícia pré-crime, que prende assassinos antes de cometerem crime. Quando Anderton descobre que ele foi identificado como futuro assassino de um homem que ele nunca conheceu, ele é forçado a se tornar um fugitivo de seus próprios colegas. Enquanto tenta descobrir o mistério da identidade da futura vítima, quando ele é uma médium, ele começa a formular teorias sobre um possível esquema dentro do próprio departamento que trabalha. Admirável Mundo Novo traz a visão de um mundo utópico da sociedade que alcançou a paz e estabilidade, onde os humanos são geneticamente concebidos e anestesiados farmaceuticamente para servirem passivamente a uma ordem dominante. Expresso do Amanhã. Quando o experimento para impedir o aquecimento global falha, uma nova era do gelo toma conta do planeta. Os únicos sobreviventes estão a bordo de uma imensa máquina que serve para furar neve. Lá, os mais pobres vivem em condições terríveis, enquanto a classe rica é repleta de pessoas que se comportam como reis. Até o dia em que um dos miseráveis resolve mudar o status quo, descobrindo todos os segredos desse intricado maquinário. Equilíbrio. Nos primeiros anos do século XXI, aconteceu a Terceira Guerra Mundial. Aqueles que sobreviveram sabiam que a humanidade jamais poderia sobreviver a uma quarta guerra, que a natureza volátil dos humanos não poderia mais ser exposta. Então, uma ramificação da lei foi criada, o Clerogrammaton, cuja única tarefa era erradicar a real fonte de crueldade entre os humanos, que era a capacidade de sentir, pois a crença de que emoções foram culpadas pelo fracasso da sociedade do passado. Desta forma, existe um estado totalitário, a Líbia, que é comandado pelo pai, que só aparece por meio de telões. Foi decretado que os cidadãos devem tomar diariamente o Prósion, uma droga que nivela o nível emocional. As formas de expressão criativa estão contra a lei, sendo que violar qualquer regulamento, a não obediência é punida com pena de morte. John Preston é um grammaton, o oficial da elite que caça e pune os ofensores, além de ter poder para mandar destruir qualquer obra de arte. Um dia, acidentalmente, Preston não toma o Prósion. Pela primeira vez, ele sente emoções e começa a fazer questionamentos sobre a ordem dominante. 1984, de George Orwell, foi escrito em 1948. A história se passa em 1984, na Inglaterra, ou pista de pouso número 1, parte integrante do megaglobo da Oceania. O filme conta a história de Winston Smith, membro que trabalha na área de informação, o Ministério da Verdade, mudando as notícias, manipulando e noticiando só o que é o interesse do governo. Para Winston, liberdade é liberdade de dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Winston também mantém secretamente em seu quarto um diário. Este é um dos seus crimes. Depois conhece uma moça de nome Julia, que se apaixona e começa a namorar escondido, pois para namorar ou casar precisa de autorização do governo.
Wilson recebe um convite de O'Brien, que, sob o pretexto de lhe entregar o diário, o convida para ir à casa dele, que no caso é a Resistência. Lá descobre que O'Brien tem controle sobre as teletelas de observação. E depois, ao chegar em casa, ele foi ver o dicionário e tinha um livro com a filosofia da resistência, escrito por Goldstein, que Wilson lê às escondidas. Julia e Wilson começam a se encontrar com frequência e são presos pela polícia do pensamento por traição, pois há uma tela camuflada atrás de um quadro. Na prisão, Wilson encontra um vizinho que foi acusado por sua própria filha, pois as crianças são as maiores delatoras do governo, pois são moldados por ele. Na prisão, Wilson descobre que seu algoz é O'Brien. Ele é torturado até ser redoutrinado e renega até a Julia. O mesmo acontece com ela. Quando é solto, sua mente não é mais a mesma. Nada mais importa, somente fazer a vontade do partido. Esses são poucos exemplos de filmes que são usados pela mídia para fazer lavagem cerebral e manipular as massas para fazer a sua vontade.